Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditamos hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Docilidade ao Espírito Santo, docilidade à verdade. A leitura de hoje coloca em destaque a cabeça dura e o fechamento dos mestres da lei. Jesus responde de forma muito clara e forte a essa dureza, a essa fossilização da alma, explicando que fechar-se à verdade é ir contra o Espírito Santo, que mostra claramente a verdade à nossa consciência. Só pode caminhar com Deus quem é dócil à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho que hoje meditamos mostra claramente que os fariseus querem procurar pelo em casca de ovo. De verdade, bem sabemos que não há pior cego do que aquele que não quer enxergar, e não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Esta atitude obtusa de fechamento, quando vai contra Deus, contra a límpida verdade revelada por Jesus, se chama pecado contra o Espírito Santo, que nunca poderá ser perdoado porque é a própria pessoa que não quer ser perdoada, é a própria pessoa que rejeita o perdão. Pecar contra o Espírito Santo significa rejeitar com plena consciência a salvação que Jesus nos oferece. Esta é uma possibilidade real e triste. Precisamos, portanto, trabalhar dentro do nosso coração e da nossa mente, para termos um coração e uma mente sempre abertos, jovens, abertos às novidades do Espírito, como uma criança que descobre a vida. O fechamento é sempre uma atitude de orgulho. A pessoa orgulhosa normalmente tem poucas ideias e bem confusas e se agarra a elas como a um tesouro. Não tem coragem de um confronto, tem medo do confronto porque adora o que pensa, não adora a Deus. É difícil se dar bem com esse tipo de pessoas. Não somente a caminhada com Deus fica bloqueada, mas também o casamento se torna impossível. Por exemplo, a convivência fraterna se torna muito difícil. Um grande segredo nesse sentido é também escutar, ouvir o irmão. Não se trata de alugar o nosso cérebro ou vendê-lo a preço de banana, mas nos enriquecer com a visão do irmão, com os sentimentos do irmão, sua reflexão. É coisa boa olhar para nós mesmos mais do que para os outros, porque na medida que nós somos iguais aos fariseus,
nos tornamos impossíveis e antissociais. A coisa triste é que este câncer do fechamento e do orgulho está camuflado dentro de nós e se apresenta como defesa da verdade, infelizmente. Mas qual verdade? O que eu penso, o que me apraz, o que me faz cômodo? Ou devo prestar atenção à voz de Deus que me chama à conversão? No caso dos fariseus, o fechamento chega a uma distorção inacreditável da verdade. Eles chamam Jesus, o Deus conosco, de Belzebu, Satanás. Será que pode existir mentira maior? Importante notar que o grupo dos fariseus se mostra compacto contra Jesus. Todos vão no embalo, parece que ninguém pensa. Há poucos Nicodemos que procuram Jesus, e ele mesmo o faz à noite, pelo medo do julgamento dos outros. Como seria diferente a vida se ouvíssemos a voz de Deus em nós, a voz da nossa consciência, mais do que as gritarias histéricas do mundo? Voltando ao orgulho que nos faz idolatrar as poucas ideias que temos e distorce a verdade de uma forma tal que nos perdemos totalmente, precisa entender que a atitude fundamental de uma pessoa sadia é a humildade, a submissão a Deus, como muito se falava no Antigo Testamento. Nunca podemos esquecer que foi Deus que nos fez, e não nós que fizemos a Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Uma pessoa de Deus adora a Deus mais do que o seu cérebro. Uma pessoa de Deus é sempre aberta e jovem por dentro. Há nele sempre um espaço para as novidades do Espírito. Ele confia em Deus e sabe que Deus o conduzirá. Precisamos unificar o nosso coração. Se um dia falamos com toda sinceridade que Deus é o nosso Senhor, nosso amor, nosso Salvador, rochedo, alicerce da nossa vida, no dia seguinte não posso viver esquecendo-me dele como se ele não existisse, cuidando das minhas coisas. Sempre lembramos de que a nossa vida pode ficar infeccionada por um ateísmo prático e preguiçoso. O caminho de Deus é difícil, é a porta estreita. Eu gosto de light, gosto de tudo suave e leve. Portanto, Deus vai bem até que me dá consolo. Mas se começa a me pedir esforço, então não é esse o Deus que eu quero. Esta é a atitude de quem adora a sua preguiça e seu comodismo mais do que Deus. É a idolatria pura do light. Antigamente os fariseus chamavam Jesus de Belzebu, e hoje nós nos afastamos dele como se ele fosse um capeta que quer nos infernizar a vida. Precisamos abaixar a guarda e deixar que Deus guie a nossa vida, seja Ele a traçar o nosso projeto de vida. Precisamos urgentemente quebrar o nosso orgulho preguiçoso e largado e abraçar o caminho da porta estreita, porque somente assim chegaremos no verdadeiro repouso do céu. Esta é a base de qualquer relacionamento, a base da fé. Vamos agora ler novamente o acontecimento deste Evangelho para entender como pode acontecer esse triste fechamento e para ficar bem longe dele. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar.
Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Vamos agora anotar as frases que nos indicam o caminho do amor, da abertura, do acolhimento, do trecho bíblico ou da reflexão. Podemos neste momento escolher o nosso propósito que nos guie a permanecer abertos, sem julgamentos prévios, sem rigidez injustificada, permanecermos na escuta profunda de Deus e dos irmãos. Vamos meditar mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
humildes e inteligentes. Paz e alegria a todos. Abertos ao Espírito, paz e alegria a todos. Fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz.